Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra de Deus, né? E hoje o Senhor falou tremendamente através da palavra dele, né? Ele fala assim, a palavra de Deus diz assim: como o pastor busca o seu rebanho, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 12, o Senhor fala: como o pastor busca o seu rebanho, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Amém? Deus abençoe cada um, que essa palavra chegue no nosso coração, né? Para todos aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, aflições, né? Então o Senhor fala nessa palavra aqui que Ele mesmo vai buscar as suas ovelhas. Assim como o pastor busca o teu rebanho, que conduz o rebanho é o pastor, Ele, o próprio Senhor, vai buscar as ovelhas, né? As ovelhas muitas ovelhas estão perdidas, desgarradas, né? Então saiu do rebanho do Senhor, estão perdidas no mundo, né? Muitas ovelhas estão passando por dificuldade, aflições, dores e lutas por falta de pastor, né? Também, né? Hoje os pastores estão mais preocupados com seus próprios rebanhos, engordar, né, as suas ovelhas, né? Seus próprios interesses, do que estar cuidando das ovelhas do Senhor que estão sendo largadas, estão postas à pilhagem, né? E sendo presas para as feras, né? Então, todo tipo de pecado, todo tipo de machucadas, feridas, abatidas por falta de pastor, né? O papel do pastor hoje em dia, eles não estão muito desempenhando bem o papel do pastores. A maioria estão deixando as ovelhas desgarradas, largadas do Senhor. Então, só o próprio Senhor está falando que Ele que vai cuidar das ovelhas. Ele vai reconduzir as ovelhas, Ele vai curar as doentes, né? As feridas, as abatidas, né? Ele vai levantar. E Ele vai levar também as ovelhas para verdes pastagens, né? Repousante. Ele mesmo, o Senhor, vai fazer isso. Ele também fala que ele vai julgar ovelha por ovelha, bode, cabra, né? O Senhor vai colocar tudo no devido lugar, né? E vai pedir conta para os pastores, vão ter que prestar conta para Deus, porque que estão deixando as ovelhas do Senhor largadas. Estão muitas ovelhas sofrendo no corpo, na alma e na mente, né? Então o Senhor eles vão ter que prestar conta para Deus, né? Os pastores, homens que são levantados por Deus para cuidar do rebanho do Senhor, né? E as ovelhas estão por falta de pastores, estão sendo abatidas e feridas, e estão muitas sendo perdidas pelo mundo, sendo deixadas pelo mundo por falta de pastor. Então o próprio Senhor fala nessa palavra que é Ele que vai reconduzir, é Ele que vai cuidar de cada ovelha, Ele vai velar por elas, vai cuidar, vai tratar das suas ovelhas, o próprio Senhor, amém? Então se você está passando um momento de difícil, de dificuldade, de luta, de seja qual área da sua vida, não se preocupe, o verdadeiro pastor, ele cuida, zela, protege as ovelhas, né? E vai curar todas as enfermidades, todas as feridas, todas as dores, e vai levantar a que estão caída, abatida. Ele mesmo, o próprio Senhor vai fazer isso. Então nós temos que confiar na palavra de Deus, porque o Senhor é o verdadeiro pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada na minha vida me faltará. Então é Ele que vai nos cuidar de cada um de nós, né? Ele zela por nós, cuida, protege, guarda, dá livramento para nós todos os dias, né? Por isso nós temos que confiar na palavra de Deus, descansar no Senhor, colocar todo o nosso desejo do nosso coração na mão daquele que tudo pode, porque toda a nossa vida e tudo que nós estejamos passando está no controle da mão de Deus. Nada foge do controle da mão de Deus. Está tudo na mão dele. Não importa se os ventos estão ao contrário, né? Para fazer você parar, desistir, né? Se sentir triste. O Senhor está conduzindo. Ele está na frente das batalhas. É Ele que está pelejando pela nossa vida e pela nossa causa. Então não se preocupe, não se desespera, não se apavore, não tema, confia no Senhor. O verdadeiro pastor está contigo nessa peleja. Ele está te ajudando, Ele vai te sustentar. Ele vai te erguer, Ele vai te levantar. Ele também vai te exaltar, Ele vai te curar, né? Então não se preocupe não. Ele está te conduzindo, Ele está te iluminando, Ele está te protegendo, Ele está te guardando e dando livramento para a sua vida, para a sua casa, sua família, né? Então não devemos temer a nada, porque o verdadeiro pastor, aquele que conhece cada ovelha pelo nome, ele chama cada uma pelo nome, ele sabe que cada um de nós estamos necessitando, cada um de nós estamos passando, e é Ele que vai cuidar. É Ele que vai tomar frente de tudo. É Ele que está
conduzindo tudo. Aliás, a nossa vida está na mão dele, né? Do verdadeiro pastor. A partir do momento que nós confiamos em Deus, cremos na palavra do Senhor, guardamos os seus mandamentos e praticamos, né? E fazemos o bem que o Senhor quer que continue fazendo, e não deixando de crer na palavra, buscando a Deus, sempre sendo obedientes, né? O que Deus está falando, os ensinamentos, as instruções, Ele mesmo vai nos dar direção, Ele vai nos fazer que nós se posicionamos, a maneira que Ele quer que nós se posicionamos na nossa vida, é Ele que vai nos conduzir. A partir do momento, amém, glória a Deus, que nós colocamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas dificuldades, os nossos problemas na mão do verdadeiro pastor, nós não temos que se preocupar com mais nada e nem temer a nada, porque Ele mesmo, o próprio Senhor, o verdadeiro pastor, Ele que vai cuidar de cada um de nós, né? É Ele que vai cuidar, é Ele que vai conduzir e é Ele que vai mostrar o caminho que temos que seguir, né? E não vai deixar que nós tropeçamos, que nós se desviemos do rebanho dele, não. Ele mesmo vai conduzir as ovelhas dele, amém? Glória a Deus, então vamos confiar no Senhor, vamos descansar no verdadeiro pastor, né? Todo o nosso desejo, nosso coração, as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Que o Senhor está conduzindo todos nós, amém? Que Deus abençoe vocês, recebam a palavra de Deus no coração e não se preocupe que o verdadeiro pastor está aí com você na sua vida, nessa peleja que você está passando, nessa luta, nesse vale, nessa tempestade que te levantou contra a vida. Ele também está aí, ele acalma o mar, ele dá ordem, ele manda em tudo, ele é dono de tudo, está tudo no controle da mão dele, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então confia, descansa no Senhor, que Ele é o verdadeiro pastor e nada nos faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada na minha vida e na minha casa me faltará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então confia no Senhor, confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre, descansa. Deus está no controle de cada detalhe. Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti. Aquieta o teu coração, você nem imagina o que está por vir. Descansa, confia e descansa no Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e a paz seja Jesus. Amém? Aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor.